Bom dia, eu sou Simone Sabino, psicóloga. Alguns de vocês já estão me acompanhando pelo canal Ser Mais Humano e sejam bem-vindos aqueles que hoje forem acessar pela primeira vez. Às vezes eu faço um vídeo e ele às vezes é um pouco a continuidade do anterior. Eu estou construindo meio que uma linha de raciocínio para dividir com vocês e o meu objetivo maior é estar falando das questões nossas como seres humanos, que ficam muito confinadas dentro dos espaços que se discute isso, né, no caso, consultórios, né, ou dentro de salas de aula das ciências humanas. E, na verdade, eu quero tentar passar com uma linguagem simples coisas que possam contribuir para a qualidade da vida de vocês. Eu falava no vídeo anterior a respeito do ser criança que habita em nós. Né? Esse ser criança são questões que ficaram abertas na nossa infância, no nosso processo de desenvolvimento como ser humano e que a gente carrega até a vida adulta e que essas pequenas encrencas, eu diria assim, elas governam a nossa vida sem que a gente saiba e às vezes, e muitas vezes, nos trazem prejuízos. Prejuízos emocionais mesmo, que se voltam contra nós mesmos, né? E evidentemente aparecem nos nossos diversos setores da vida, no trabalho, na vida de família, nas funções que a gente ocupa, como mãe, como esposa, como amiga, como irmã, né? E a gente de repente aquela típica atitude que a gente toma e depois você fala assim, opa, qual foi disso, meu Deus? De onde saiu isso? Não posso fazer isso de novo. E eu repito, e repito, e repito. Sempre que isso acontece, que a gente tem uma ação no mundo que ela traz uma resposta que não seja boa, favorável pra gente, a gente esbarra com alguma coisa que está agarrado lá atrás, que a gente às vezes não tem consciência, ou a maior parte das vezes a gente não tem consciência, e que nos governa vindo lá do inconsciente. E aí eu queria clarear melhor essa coisa do ser criança. O que acontece? Todo o início da vida humana, ele é muito importante para o que a gente vai ser na hora que a gente ficar adulto. É por isso que a instituição família e a instituição escola precisam estar muito atentas. E eu diria que as outras que estão acima, né, que são as instituições religiosas, que também são formadoras, as instituições governamentais, que também são formadoras de mentalidades. Todas essas quatro instituições, governo, instituição religiosa, família, escola, são instituições que constituem a sociedade, são instituições que determinam muito daquilo que a gente vai ser, determinam um tipo de mentalidade, determinam um tipo de geração. E isso é muito sério, né? Eu constantemente falo disso quando eu tenho a oportunidade, porque todas essas quatro instituições elas estão na mão do mundo adulto. E o mundo adulto é que vai, de alguma forma, pôr a mão nas crianças que estão chegando e estão se formando e nos seres que elas serão no futuro. Então a responsabilidade do mundo adulto é muito grande. E o mundo adulto traz, que está hoje no mundo adulto, nós, quando a gente olha as crianças que estão vindo, é ele que traz toda a bagagem a ser repassada, toda uma herança a ser repassada. E quando a gente foi criança, a gente recebeu essa bagagem, a gente recebeu essa herança que veio da família, da escola, das instituições religiosas a quais a gente foi filiado, a gente frequentou, não frequentou, né? E dos governos da época que a gente viveu. Então, esse ser criança, ele nasce saudável a princípio, partindo do princípio que tudo contribuiu, ele nasce saudável, aquele bebê, e na medida que ele vai crescendo, interagindo com o meio, com essas instituições, é que ele vai tendo respostas de aceitação, não aceitação, de ser amado, não ser amado, de o mundo ser bom ou o mundo ser ruim, do bem e do mal. E aí, vamos pegar uma criança que está ali na flor do seu viver e ela vai para a escola, chega na escola, ela encontra, por exemplo, uma dificuldade com uma determinada matéria. Ali está se formando um eu. E aí ela tem uma dificuldade enorme de lidar com a matemática, que normalmente costuma ser o fantasma da escola, né? As exatas, assim. E aí a matemática, ela esbarra com uma nota ruim,
com um desempenho às vezes ruim no primeiro momento. Aí ela chega em casa, família. Aí a família diz, nossa, você puxou o seu pai ou você puxou a sua mãe, você não dá conta de matemática. A criança acredita. Ela acredita lá, né, na postura que a professora teve com aquela nota baixa. E ela vai acreditar na postura que os pais têm. Se ela vai acreditar, ela começa a achar que de fato, então ela não dá para matemática. Na hora que ela começa a acreditar que ela não dá para matemática, porque os adultos que ela confia disseram isso para ela, quando ela for voltando para a escola para a aula de matemática, ela vai voltando e chega na aula de matemática, ela já sabe que ela não dá para coisa, ela acredita nisso, então ela não investe a energia dela para aprender a matemática, ou ela cria uma resistência intelectual ou emocional com aquela matéria e daí ela se desconecta, por exemplo. Ou ela fica muito tensa e na tensão, na hora do desempenho, na hora de fazer as tarefas ou na hora de fazer uma prova, ela não consegue bem. Aí a nota vem novamente ruim. E assim fica um ciclo vicioso de reforço, até que a partir de um determinado momento ela diz assim, realmente eu não dou para matemática e carrega isso para a vida inteira. Eu dei um exemplo com base na aprendizagem, tá? Agora eu vou dar um exemplo com base na parte afetiva. Uma criança pequena, quando é frustrada, e eu digo pequena assim, de 0 a 7, 8, 9, né? Eu diria que até a entrada na pré-adolescência, tudo tem muito impacto. Aí a criança pequena, ela é frustrada porque ela vai ter uma ação qualquer e o mundo adulto vem e frustra. Na hora que o mundo adulto frustra, a primeira reação que a criança tem é de raiva de ser frustrada. Se é muito pequenininha, se joga no chão, bate porta, quebra as coisas. Se já é maior, às vezes tem outras atitudes, né? Xinga ou briga ou empurra um coleguinha, ou descarrega aquela raiva em qualquer outra coisa. Aí o mundo adulto diz, isso que você está fazendo é feio. O que a criança entende? Ela entende que a raiva é feia. Então ela fez uma manifestação diante da frustração. O mundo adulto não soube ler, dá a ela o código de que aquilo é feio e ela leva isso para o plano afetivo. E ao longo dos anos, o que vai acontecendo? Essa criança vai reprimindo essa raiva, entendendo que não pode sentir raiva. Aí elas chegam lá, adultas na minha clínica, sem contato com a raiva, não sente raiva, a raiva tá ali dentro, sabe? Guardada, acumulada, sedimentada de um jeito tal, como se fosse camadas assim. E essa raiva governa essa criança de uma forma inconsciente. Pode sair na forma de sintomas físicos, que a gente nem imagina, de uma bronquite asmática, por exemplo. Pode sair numa forma de um problema digestivo, né, no estômago, né, no mundo adulto. Enfim, esse material afetivo que não pôde ser expressado, ele vai se transformar num material guardado e reprimido e depois de alguma forma, como o psiquismo é dinâmico, ele vai circular em outras circunstâncias, ele será apresentado de alguma forma. Em situações que às vezes no futuro essa pessoa vai ter uma raiva, essa raiva não pode aparecer, ela criou um mecanismo poderosíssimo de reprimir e aí ela nem aprendeu a lidar com ela de uma forma adequada, que é o certo. Né, de você dizer para a criança, ó, isso que você está sentindo é raiva, tá bom. A mamãe não deixou, tá com raiva, faz parte. Mas você não precisa quebrar seu brinquedinho, você pode dizer para a mamãe, tô com raiva, fiquei com raiva. E a gente vai ensinando a criança a lidar com todos os sentimentos. Então é comum eu ver adulto que diz que não chora. Quantos choros a gente engole pela vida? Quantos? Né? Todo mundo engole choro. A raiva, as questões com a própria sexualidade, são aspectos do ser humano que, em geral, os meios sociais colocam como se fossem feios e perigosos. Então não é dado a uma criança em formação os recursos para lidar bem com essas situações. Na medida em que não é dado pela sociedade, por quem cuida, por quem educa, por quem está ali formando, a gente vai se distorcendo para dar conta disso tudo aqui dentro da gente. A gente vai entrando em formas, em formatos, em padrões. E essas formas, formatos e padrões, ela tem um preço para nós, porque ela danifica a nossa autenticidade, ela danifica a nossa criatividade, ela danifica o nosso poder de iniciativa, ela danifica o nosso jeito de ser inteiro na vida, de estar inteiro em tudo que a gente faz, da gente curtir,
né? Então, no mundo adulto, a gente tem que ter clareza de que a gente traz essa herança da criança, que a gente trouxe a nossa criança carregada de muita coisa. Ninguém chega à vida adulta sem isso. Todo mundo traz essa bagagem. E essa bagagem, ela precisa ser bem cuidada. A gente precisa olhar para ela. Não precisa necessariamente de um processo de psicoterapia, não, embora eu acredite que seja o caminho. Mas se eu sei que eu tenho, ou se eu tenho atitudes no meu dia de hoje, que eu percebo que não fazem muito sentido para mim, é aquilo que eu disse no vídeo passado. Faz um flashback, faz um processo de parar com você, fica quieto. Eu falo que põe a mão no seu próprio umbigo, tenta ver o que é que repetidas vezes você passa pelo mesmo impasse, pelo mesmo comportamento. O que acontece comigo? Começa a se fazer essas perguntas, que são perguntas de autorreflexão, de autoconhecimento, que podem ajudar você a buscar os recursos para você poder fazer de fato uma mudança no seu jeito de ser. Eu acredito que a gente muda até a gente fechar o ciclo vital. É possível mudar. Agora, quando a pessoa está muito encroada, eu diria assim, né, cronificada naquele jeito de ser, cristalizada, quando ela nunca se mexeu para tentar achar dentro dela respostas para as coisas que ela vive e faz, aí vai ficando mais difícil, porque quanto mais velho vai ficando, a estrutura vai ficando mais rígida. E aí é que a tendência do envelhecimento vem sempre muito junto com as doenças. Então, uma vez eu li um trecho da Bíblia, não sei se é Eclesiastes, Eclesiástico, não sei bem, que diz que Deus não fez a doença, né? Deus fez o ser humano para a saúde. E, no entanto, a gente meio que associa a gente envelhecendo e a gente vai meio que aceitando que a gente tem que ir envelhecendo, adoecendo. Claro que o corpo físico vai passando por mudanças e ninguém necessariamente tem que achar que vai chegar na vida na terceira idade ou na quarta idade intacto, porque isso não tem jeito. A nossa máquina, ela é vital, ela tem um prazo de validade. Mas muitas vezes os nossos adoecimentos, a base deles, a origem deles está lá atrás. Naquela fase em que formado a gente ficou ali com várias marcas, com várias podas, com vários cortes e com várias dores e com várias faltas que a gente não teve condição de entender que aquilo ali deixou na gente hoje uma consequência. Eu espero que tenha sido útil, importante e valioso esse meu recado de hoje. Eu volto a qualquer momento, tá? Muito obrigada.